Eric Cantona volta a ser emprestado pelo Marselha. Neste verão de 89, o seu destino é o Montpellier. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Com 23 anos e um temperamento que acompanhou sempre, não só ao longo da carreira, nem toda bem a vida. sabemos, não é? Bem sabemos como é que ele era. O Cantona ainda andava por França com os seus, nesta altura. Mas também na altura era mais normal os jogadores ficarem mais tempo, ou mesmo muito tempo, nos campeonatos nacionais. Portanto, estamos a falar de um avançado com 23 anos, um jogador sui generis. Mas antes de irmos contar a história, diz-nos os números de Cantona no Montpellier. Cantona está apenas uma temporada no Montpellier, em 1989-90, faz 39 jogos e marca 14 golos, emprestado pelo Marselha. Ora bem, vamos então contextualizar. O Marselha era um dos grandes clubes daquela altura. A fazer fortes investimentos, era o sonho do Tapie em ganhar a Liga, que depois conseguiu de uma forma polémica. O Cantona já tinha um longo percurso no Auxerre e foi aí que se evidenciou, e foi nessa altura que o Marselha o comprou, em 88. Ele até começa bem no Marselha, bem, mais ou menos, começa a jogar no Marselha na época 88-89, mas a meio, provavelmente já a mostrar que não era propriamente um rapaz exemplar. O Marselha não teve para aturar e emprestou ao Bordeaux. Ele faz meia época no Bordeaux e no ano a seguir eles acharam que ele não era um rapaz exemplar e então toca a emprestá-lo outra vez. Sim, há uma história que pelos vistos, no Marselha, e ele, ao ser substituído, por alguma razão, ele ficou chateado, eu tenho a ideia que foi por ser substituído, que tirou os calções ao sair do campo, ou já fora do campo, e a direção não gostava desse e de outros comportamentos. Ele também já tinha quesilhas com treinadores, quer do clube, quer da própria seleção. Ele já ia à seleção, mas também teve sempre uma passagem intermitente, precisamente pelo seu temperamento, e o Marselha acabou por voltar a emprestar. Sendo que o Cantona é uma das primeiras contratações fortes do Marselha. O Tapie aos poucos foi começando a contratar jogadores. Quando o Cantona esteve lá, o Marselha ainda não era tão forte como viria a ser depois. O Marselha depois é tetracampeão, se não me engano. A sério? O Marselha... Não sabia que tinha sido tantas vezes seguidas. Pelo menos sabia que tinha tido alguns títulos nessa altura. Pelo menos tricampeão, mas... o Marselha é. Vou já ver no nosso 0-0. O Marselha é campeão em 93, em 92 e em 91, e eu diria que em 90 também terá sido. Ok. Vamos já ver. Portanto, o Marselha que tem 10 títulos. 10 títulos. Tem 10. Tá. Como é que tem 10? Não era o Saint-Étienne e o Paris Saint-Germain que estavam isolados com... O PSG que se isolou agora como equipa com o Saint-Étienne e o PSG. Achava que o Marselha... Bem, se calhar estou a ver mal. Bem, vamos então aqui ver... Ei, foram pentacampeões. Calma. Até estava a roubar um título que eu disse. Exato. E aqui, 88-89 até 92-93. 88-89. 88-89, em que o Cantona já é quando ele é emprestado ao Bordeaux. Pronto, é na época que ele chega. Portanto, ele chega... Ou seja, ainda foi campeão pelo Ele foi campeão, sim. Ele foi campeão, sendo que só fez meia época. A outra metade foi para o Bordeaux. No ano a seguir, o Marselha volta a ser campeão, mas ele volta a ser emprestado. Aí ele não é campeão sequer, não fez nenhum jogo. Só fez jogos pelo Montpellier. Então, mas vamos lá. Ele no Montpellier, a passagem é marcante, notável. Para já, tirando ali uma época do Auxerre, é o seu melhor desempenho em França. Faz os tais 14 golos. E ganha a taça. E ganha a taça, exatamente. Fala-nos lá disso. É que esse Montpellier, nós já falamos do Montpellier com Olivier Giroud. Este Montpellier é um pouco mais antigo e se calhar muita gente não se lembra. Tinha também alguns jogadores de grande qualidade. Desde logo o Laurent Blanc,
que acabou por ser campeão do mundo e da Europa. Exatamente. Curiosamente, o Laurent Blanc foi o melhor marcador da equipa à par do Cantona, também marcou 14 golos. O quê? Mas o Laurent Blanc marcava penaltis e provavelmente grande parte dos golos dele terão Pô, sido mesmo penaltis. assim é muita coisa. 14 golos. Foram os 2 melhores marcadores. Depois tinha o Valderrama, O Valderrama. mas o Valderrama, pelo menos... Como é que o Montpellier juntou estes jogadores? É verdade. É- Mas o Valderrama, na altura, nessa temporada, ele nem joga, por exemplo, a final da taça. Eu não sei se ele teve Ok. algum problema físico. Pronto, nós já não acompanhamos tanto a carreira do Valderrama na Europa. E o Valderrama é mais conhecido pelo que ele fez na seleção colombiana. Sim. Eu tenho a ideia que ele na Europa acabou por nunca fazer uma época de encher o olho. Mas ainda tinham De outros encher o cabelo. jogadores interessantes. Tinham o Júlio César, que era um central brasileiro. Ele na época só teve no Montpellier, na Europa só teve no Montpellier E no depois Valladolid, no não é? Valladolid e seguiu o caminho, né? Já não estava aqui a fazer nada. E esse Montpellier ainda tinha o Júlio César, que era um defesa internacional brasileiro, que depois ainda jogaria na Juventus e Pois. no Borussia Dortmund. Ganhou a E Champions que no foi, Dortmund. ele não foi a um Mundial? Acho que foi o Mundial de 86, se não me engano. Ah, Ou seja, achava que tinha antes sido. dele estar no Montpellier. Pois é, ok. Ou seja, na altura já era consagrado, não é? Sim. E ele, como o Valderrama, Sim. E ainda tinham um médio francês, que não é marcante, mas eu lembro dele no Paris Saint-Germain na seleção, que é o Guerrin, Vincent Guerrin. Vincent Guerrin, ok. E ele depois joga no PSG e vai ao Euro Uhum. 96, ganha a Taça das Taças pelo PSG. Ou seja, tinha aqui pelo menos 4 nomes Mais um, importantes. que eu não sei se nesta altura já era, já não devia ser. Aimé Jacquet. O treinador, pois. Pois. Ia também falar nisso. Mas o Aimé Jacquet não fica a época toda. Ele só está na fase inicial. É? É. Ok. Eles quando então ganham a taça já não é Aimé Jacquet. já não é ele. Portanto, Aimé Jacquet, para quem não tem ideia, foi selecionador francês. Foi primeiro até a foi ganhar- no Euro 96, E foi mas o primeiro a ganhar o Campeonato do Mundo pela França. pela França, exatamente. Sendo que o Aimé Jacquet também era conhecido, tal como o Cantona, por não ter assim um temperamento muito bom. Só um é que aguentou até ao fim da época. É verdade. Mas depois o passado, nem 10 anos, Que engraçado, ele tinha estado no Bordeaux. tinha estado no Bordeaux, portanto ele também treinou o Cantona no Bordeaux, na minha época anterior. E ele, aliás, o Aimé Jacquet é muito conhecido pelo que Sim. ele fez no Bordeaux. Uhum. Treinou vários jogadores de grande qualidade. E depois reencontram-se na seleção francesa, mas aí é que as coisas não correram nada bem. Também o Cantona tem o azar, também deve ter contribuído para isso, certamente, mas na altura em Duvido. na altura em que ele era a estrela da companhia, eles ainda vão ver o 92, mas não passam da fase de grupos, depois falham o Mundial 94, em que ele era já a grande figura, já jogava no United nessa altura, e entretanto chegou o Aimé Jacquet, depois do falhanço do Mundial 94, e o Aimé Jacquet começa a renovar a seleção. O Zidane até se estreia no primeiro jogo do Jacquet. No fundo, a limpar a porcaria que havia na Federação basicamente. Francesa. E o Cantona, tal como o Ginola e o Papin, ainda são chamados numa fase inicial com o Aimé Jacquet, mas notava-se claramente Que era a prazo. que o Jacquet, a ideia seria renovar, deixar de contar com esses nomes mais famosos e arranjar um grupo mesmo mais unido. E o Cantona depois já nem é convocado ao Euro 96, Pois, quando estava em grande forma, é isso. Eu acho que o Cantona só faz uma fase final, que é no Euro no 92, Euro 92. que é depois de uma das épocas mais fracas dele. Portanto, na época 91-92 ele começou no Nîmes, só marcou 2 golos, depois transferiu-se para o Leeds United, onde só marcou 3, e noutras alturas ele teve realmente muito melhor, mas por exemplo, em 94 a França não foi. A França não foi. Não foi, que é a melhor época da carreira dele. E ele depois, eu acho que o último jogo dele pela seleção é em 95. E ele já, quando saiu a Ok. convocatória para o Euro 96, claro que há sempre aquela expectativa. Bem, se calhar, Sim, mas se calhar estes ainda vai jogadores renomados ou estão constantemente... já ou- se estava a contar. E aliás, falou-se muito, porque o Cantona até acaba a carreira relativamente jovem. E ainda em boa forma, em 97, a última época dele, 96-97. E o que se diz é que, claro que isto é apenas algo que se atira para o ar, é que o Cantona ficou ou triste, ou mesmo aborrecido, ou pior do que isso, Ou uma cena com F. ou pior do que isso, e como tal, o sonho dele seria provavelmente disputar o Campeonato do Mundo, e ele sentia-se em grande forma, Pois, e ainda por cima com o ego que ele tinha, claro. obviamente que ele esperava disputar um Campeonato do Mundo,
E o facto de ele já saber de antemão que deixou de contar para o selecionador e que não estaria no Campeonato do Mundo, ainda por cima, realizado em casa, que isso contribuiu muito para a decisão dele de Para ele acabar a acabar carreira. logo, claro. A França não é apenas o de 94, o de 90 eles também não vão. 90 Também não vão. Ou seja, 86 ele ainda não podia, 88 a França também não vai ao Euro. Também não vai ao europeu. Portanto, o Cantona só tem uma fase final, que é o Euro 92, não marca sequer. Aliás, fez 3 jogos. essa França em 92 já era treinada pelo Platini. Ele chegou à seleção, já não lembro quem era o selecionador antes do Platini, mas sei que ele também teve um problema com o selecionador. Surpresa das surpresas. Depois agora temos que esquecer o nome, o Platini. Monsieur Platini é que o voltou a chamar para a seleção. E essa França faz uma qualificação incrível para o Euro 92. Ganha os jogos todos, no grupo com a Espanha e acho que a Checoslováquia na altura. E era vista, se não como a maior candidata ao título europeu, como uma das maiores favoritas. Era. Apesar de ter falhado o Mundial 90, tinha ali uma geração... Falhou as 3 fases finais anteriores. Mas tinha o Cantona, tinha o Papin, que na altura marcava golos uns atrás dos outros, já tinha o Laurent Blanc, já tinha o Desailly, já tinha o Deschamps, tinha muita qualidade. Tinha o Souzé, que na altura jogava muito bem no Marselha, e a fase de qualificação num grupo tão difícil, só com vitórias, muitos franceses acreditavam. Sim, eles realmente mas levaram tudo, Checoslováquia e Espanha. Só que depois, na fase final, eles não ganham sequer, acho que não chegam a ganhar um jogo. Não. Empatam 2 e perdem 1. Empatam com a Suécia, pois. Mas os amigáveis que fizeram em 92 já foram muito mauzinhos. Portanto, não ganharam nenhum. Eles começam por empatar com a Suécia, depois empatam com a Inglaterra e depois perdem com a Dinamarca, não é? Muito bem. Eu confio em ti. Sendo que eu tenho a ideia que eles Perdem com a Dinamarca, sim. Contra a Dinamarca, que se empatassem... Sim, pelo outro resultado, o resultado do outro jogo, Suécia e Inglaterra, que a França que se qualificava. Quem é que marcou o golo aí da França? Deve ter sido o Papin. Papin? Sim. Pois, não sei se já viste o documentário sobre a Dinamarca 92. Sim, eles falam, obviamente, deste jogo. Depois que é o Elstrup, o jogador que... Sim, a Dinamarca tinha perdido o jogo anterior contra a Suécia, ou seja, tinha mesmo que ganhar. Tinha que ganhar. E lá está. E isso ainda reforçava mais o favoritismo da França, porque era uma França... tinha ganho os jogos na fase de qualificação contra uma seleção que não estava com a sua maior estrela, Michael Laudrup não foi esse europeu. E que nem estava a contar. Exatamente, que não era suposto estar lá e toda a gente olhando para a qualidade de plantel dos plantéis de uma e de outra, poucos ou nenhum, ou quase ninguém mesmo, apostava que a Dinamarca podia ganhar essa França. Mas assim aconteceu. Laurent Blanc, Didier Deschamps, Papin, Cantona, Louis Fernandes entrar... Aliás, e na fase, no apuramento para o Mundial 94, toda a gente se recorda só da derrota contra a Bulgária, não é? Certo. Em que acho que até o Cantona que marcou o gol da França nesse jogo. Isso não sei. Mas pouca gente se lembra que o jogo anterior, também em casa contra Israel, a França também só precisava de um empate. Ou seja, a França nos 2 últimos jogos só precisava em casa com Israel perdem 3-2 e acho que estiveram a ganhar 2-0 ou 2-1, acho que estiveram a ganhar 2-1. Portanto começaram a perder, depois viraram e depois acabaram por perder. Ou seja, mas a França bastava ter empatado um desses 2 jogos em casa, estava no Mundial 94 e consegue esse enorme feito de perder 2 jogos. Gerard Ollier, nem sabia que era ele. É verdade. E esse jogo também tem muita polémica. Mas ele não estava no Liverpool. Isso é posterior. Ok. Achava que ele já estava nesta altura. Não. Podia estar a acumular, não é? Já não era o primeiro. Não, mas não. O Lie só vai para o Liverpool mais no final da década de 90, que ele ganha aquelas taças em 2001. Ok. E fica também famoso por causa do Ginola nesse jogo, porque o Lie quase que linchou o Ginola no final desse jogo. Não sei se te lembras disso, mas o gol da Bulgária é um contra-ataque do Costa Dianov, sendo que a França tem a bola no ataque. E o Ginola está com a bola à beira da bandeira ao lado de canto. A ideia seria, vou perder aqui o tempo, vou tentar ganhar um canto, um lançamento. E o que é que o Ginola faz? Faz um cruzamento que saiu mal para o outro lado. O lateral búlgaro fica com a bola, contra-ataque louco. E o Lie ficou louco. Eu acho que chega mesmo a dizer que não vamos a este Mundial por causa do Ginola. Do Ginola que fez a asneira. E por isso o Ginola que também era... Eles deviam ser muito amigos no lá e o Cantona, porque os dois tinham... ou muito inimigos. tinham personalidades fortes. Estava-se a perceber que ele era um final de ciclo depois desses 2 desaires.
Claro. Mas estamos a desviar, que é o Estamos, Cantona no Montpellier. a questão do... É assim, o Montpellier não há muito o que falar. O Montpellier faz 13º lugar. Estamos a falar na tal época, 89-90. Nada de especial em termos de campeonato. Até, portanto, ia ver quem é que tinha ganho, mas quem ganhou foi o Foi Marselha. Vou ver... Papan, 30 golos. Pois. Incrível. O Papa nessa altura era seguir- sempre o melhor marcador da Liga Francesa. Sim, mas já viste este avanço? Papan 30 e depois o Kovacs, o húngaro, com 18. Portanto, o Cantona deve ter ficado aqui nesta lista. Não deve ter... mais ou menos. Ramon Dias estava aqui na altura, no Mónaco. Quem? Ramon Dias. o argentino. O argentino. Incrível. Laurent Blanc, 12 Pois, gols. eu Aparece disse. aqui. Eu disse. Aparece aqui e o teu amigo não. E o teu amigo, o Cantona está mais em baixo. No campeonato, Pois é isso. o O Blanc Blanc marcou marcou mais gols. gols. Depois o Cantona marca mais aí na taça. Não é? Pois é isso. Eu ia ver. A final da taça é contra uma equipa da capital, não é? Paris, qualquer coisa. Se castiga, não sei. E eu não sei se nós vamos ter só devemos ter mesmo a final, não é? Temos, não devemos temos ter 6 o jogos, 6 percurso. vitórias, mas depois provavelmente. Racing Paris. É isso mesmo. Afinal, temos todos os jogos. Ainda bem. Eles ganham nas meias finais ao Saint-Étienne por 1-0. Não temos ficha. Fracasso. Mas a final temos. Podes abrir à confiança. Afinal, temos garantidamente. Vamos cá ver. E esse Racing Paris tinha alguém... Tinha David Ginola. estava lá. Que engraçado. E marcou. Olha, essa não sabia. E marcou. Portanto, o jogo estava 0-0. Este Racing Paris, vou só confirmar se eles estavam na primeira divisão neste ano. Eu não sei se... Estavam. Estavam e desceram de divisão. Essa não será a equipa onde esteve o... Eu não sei se é o mesmo Racing Matra, que se falava cá que o Arthur Jorge trocou o Porto por esse clube. Não sei se é o mesmo. Pois, não sei. Olha- Sei que tinha aqui 2 portugueses. Olha- Jorge Plácido e Luís Sobrinho. Jorge Plácido eu já ouvi Jorge falar. Plácido jogou no Porto. Jogou no Porto, exato. Agora Luís Sobrinho, Luís não Sobrinho conheço. E também também não. não vou abrir, que é para aguçar o apetite de quem estiver a ver. Mas tinha mais alguém para além de Gina lá? É assim, deixa-me cá espreitar assim muito rapidamente. Não. Mas entrou o Sobrinho. Eram treinados por um polaco, um tal de Kasper Jak. Kasper Ksak, sim. Kasper Ksak. O nome dele como selecionador da Tunísia. O Montpellier, portanto o jogo 0-0 ao fim de 90 minutos, prolongamento, na segunda parte do prolongamento, o Laurent Blanc abre o ativo aos 113. Foi impressionante. Já viste o Blanc? O Blanc marcou tudo. A seguir o Ferraoui marcou aos 118, 2-0, e ainda o David Ginola reduziria aos 119. Portanto, Nos 7 últimos minutos do prolongamento, 3 gols. 3 golos. E o Laurent Blanc era perito em marcar em momentos decisivos. Exato, pronto. Até também é o autor do primeiro golo, gol de ouro num campeonato do mundo. Exatamente, prolongamento. sim. E o Cantona, lá está, pronto, ficou... Mas Nem há assim, nada assim de grande registro de mau comportamento por parte do... sim. Conseguiram do domar ali Sim, a acho que série. sim, deu-se bem E depois, aqui. pronto, a carreira dele em Inglaterra já toda a gente conhece, né? Primeiro passa pelo Leeds e Acho ainda que é campeão. nem todos. Eu mesmo não me lembro de muita coisa, não é? Lembro-me de um excelente pontapé que ele teve uma vez. Acertou em cheio. É verdade. Acertou em cheio. E além disso, marcou alguns golos. E os festejos icónicos dele, não é? Sim. A olhar para a bancada do género. Desafiante, não é? Admirem-me É. que não vão ver disto muito mais vezes. A gola levantada, que era. Como é que é? E ele- Não é? E eu lembro que a A última, gola a levantada última que era- época dele, o Manchester United eliminou o Porto nos quartos de final e ele era o grande craque dessa equipe. Leroy. O camisola 7, que depois passou para o Beckham na época seguinte. Gosto muito de jogadores que sabem terminar a carreira e terminam em alta. Sim, Portanto, o Cantona é um dos maiores exemplos disso mesmo. um abraço, Aliás, Cantona, até- e não até um fiques desperdício. chateado connosco. Até um desperdício. Quantos anos é que ele tinha, já agora? Consegues fazer aí as Faço contas? aqui as contas. 31 anos. 31. Eu sabia- Incrível. Eu sabia que ele era novo, mas tinha a ideia dele já ter uns 32, 33. Sim. Mas ele depois ainda teve uns jogos para a Nike. Exato, exato.
E depois ele vai Quando jogar- ele era o comandante da E jaula. ele joga depois futebol de praia, não é? Ah, pois é, joga É. futebol praia. Ele ainda joga um Mundial. Ele ainda joga um Mundial. O Mundial Ele cumpriu- 2005. Estás a ver? Ele cumpriu o objetivo da carreira. Exatamente, esse foi o objetivo. E, aliás, ele é campeão do mundo de Estás a ver? futebol Estás a ver? Toda a de gente, praia. toda a gente a dizer que a Toná na seleção acabou por ser um fiasco, mas não. Pois é. Olha, ele de Montpellier depois saiu para o Marselha, foi campeão na época a seguir, 90-91, Mas é com alguns jogos. Mas emprestado, sabes que não. eu acho que... Não? Ele depois não é emprestado novamente? Não, Ou é- ele depois vai para o Nîmes, não sei se é emprestado ou definitivo. Mas aqui é que eu acho que ele teve a tal situação em que Ah, baixou já foi as calças. depois? Eu acho que já foi Ah. depois. Tenho essa ideia. Mas pronto. Mas também na primeira ele certamente fez alguma. não é? Fez. Tenho a certeza absoluta e acho que nada fugiu desse plano. Meus amigos, tudo contado. Voltamos na próxima semana com mais uma história deste podcast que só faz sentido fazer com o 00 aberto. Até lá, voltem connosco.